intercedendo pela vida dela em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a paz seja contigo. Vocês estão felizes? Eu estou achando também assim, mais ou menos, né? Talvez o feriado aí, você se sentiu aí, talvez dormiu até mais tarde, não sei o motivo, mas que você hoje possa despertar de um novo tempo, um novo momento. Acho que cada um de nós, em cada momento da nossa vida, precisamos de um despertar, né? Hoje é um dia muito simbólico aqui no Brasil. Antes de você se assentar, abra aí comigo em Atos capítulo 13, só uma reverência a Deus para a leitura, e aí eu já concluo aqui para você, tá bom? Para você não se cansar. Você crê que Deus pode usar a minha vida? Amém? Eu fico imaginando, se fosse o próprio Senhor Jesus a pregar aqui, que bênção seria, não é? Eu ficaria muito feliz de poder ouvir o próprio Senhor Jesus aqui conversando. Imagino que a pregação dele, a forma de falar, não é? As palavras, eu fico imaginando, eu não ia querer sair de perto de Jesus pregando. Você imagina se fosse um anjo, um querubim, um serafim batendo asas aqui, brilhando? Quantos ficariam felizes de ouvir? Aí Deus, para provar nossa fé, vai e coloca um pregador pequeno assim como eu, para falar a você. E isso é para provar a nossa fé, tá bom? Então, você hoje abre o seu ouvido e você pensa assim, olha, eu estou vendo esse pregador aí, mas é Jesus que está falando comigo. É o anjo falando comigo. E Deus vai falar com você de uma forma muito especial. Olha o que diz aqui, Atos 13, versículo 14, em reverência à palavra de Deus, ele diz assim: e eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se e depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio, com a mão disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouve. Olha só, hein? Para o povo de Deus, não é? Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouve. Isso é sério, não é? Versículo 15 diz: e depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Eu estou como Paulo hoje aqui. E é como se o bispo me convidasse, como fez ontem, e disse: você tem uma palavra de consolação? E aí, ousadamente, não porque eu tenha de mim mesmo, mas eu disse: eis-me aqui, eu tenho uma palavra de consolação para o povo. E se você quiser, hoje você vai receber esta palavra. Vamos orar baseados nesta palavra, para que Deus fale conosco e quebre todas as barreiras que possam ainda tentar se levantar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui reunidos, teu povo já louvou, já oraram, eles também, Senhor, aqui já até ofertaram, doaram o melhor de si e neste momento vão ouvir a palavra. Meu Deus, quem somos nós, o homem, para dizer alguma coisa? Toma o mensageiro, o pregador, toma cada ouvinte. É uma grande responsabilidade estar num lugar como esse, porque lá fora, se alguém blasfemar de ti, meu Deus, a blasfêmia não será tão considerada, mas aqui na tua casa, a tua palavra diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Ah, meu Deus, então nos ajuda, nos ensina, envia a palavra de uma forma especial, poderosa, e abençoa, Senhor, cada vida para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor. Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Amém, Ele merece. Pode tomar o teu assento. Essa água aqui não é só enfeite, não, é para beber mesmo, né? Vou beber um pouco aqui. É que fica bonito, né? Esses copos aqui fica até bonito. Amém. Como eu falava há pouco, amados, hoje é um dia da independência, é um dia marcante para a sociedade brasileira. É um dia muito importante para nós. Talvez você possa fazer desse dia um dia da sua independência espiritual, da sua independência financeira. Basta você colocar no seu coração, às vezes, uma mensagem em um certo momento da vida, um dia,
uma comunhão que você tem com Deus pode mudar a história. E eu estou aqui para provocar você. Eu estou aqui como Paulo para provocar, para dar um chacoalhão em você. Quem sabe você sair daqui como o povo saiu, as pessoas saíram do dia da pregação que Paulo pregou. Eu vou tentar te dar aqui uma ideia do que está acontecendo, para que você consiga viajar para aquele tempo e estar ali naquele lugar com Paulo e os demais irmãos. Ele chega em uma cidade e tem uma sinagoga naquele lugar. E Paulo, ele vai entrar na sinagoga, e a sinagoga é um lugar que hoje nós falamos, mas é difícil a pessoa entender o que é realmente uma sinagoga para o povo brasileiro. Nós não conhecemos muito bem o judaísmo, e por não conhecer, falamos sinagoga e talvez passe alguma coisa na sua cabeça. Mas o que é uma sinagoga? Você já se perguntou? Uma sinagoga, a sinagoga ela foi criada no tempo depois da Babilônia, quando o povo de Israel foi preso, e aí eles saíram de lá, da Babilônia, e voltaram para a sua terra. Lá naquele lugar, na Babilônia, eles criaram a sinagoga. Como eles não podiam estar no templo, eles tinham que fazer ali uma casa, um lugar para congregar, para adorar ao Senhor. Uma sinagoga, ela é obrigatoriamente precisa ter 10 judeus. Como eles eram muito machistas, né? Tem que ser homem. E aí 10 judeus formavam essa sinagoga. A sinagoga, a palavra sinagoga significa casa, ou lugar de reunião. Um lugar de reunião. O Flávio Josefo, um historiador muito respeitado, ele diz que a sinagoga, para aquele tempo bíblico, não era só o lugar que nós conhecemos hoje, como lugar de oração e adoração. Mas ali também se discutiu de política. E olha como se muda muito, né? Hoje nós temos uma grande aversão sobre a política. E por tudo que tem acontecido nela. E a sinagoga, amados, era o lugar onde o povo de Deus, quando voltaram para Israel, eles colocaram ali aquele lugar de adoração a Deus. Pessoas se juntavam ali, eles faziam um processo para adorar a Deus. Hoje, o bispo aqui, não é o responsável da igreja, ele colocou uma liturgia do culto aqui. E eles também tinham uma liturgia. Como era a liturgia para os judeus naquela época? Eles faziam assim, eles primeiro citavam a lei, eles liam literalmente, pegavam trechos da lei e lia. Eu particularmente vim de uma igreja que não tem o hábito de dar oportunidade. É um ministro que vai lá e ministra, assim como as igrejas católicas, normalmente é uma pessoa só que dirige o culto. Mas as igrejas, muitas igrejas que talvez copiando o tempo do judaísmo, fazem isso, né? Dá oportunidade. Então, no caso aqui, eram até 7 judeus, ou 7 membros ali daquela comunidade, eles tinham oportunidade e citavam um texto da lei, citavam um trecho da lei. E depois do trecho da lei, eles também falavam uma parte dos profetas, eles citavam um profeta. Então faziam uma parte ali, era literalmente algo que tinha que ser colocado em prática em todas as reuniões, em todos os cultos. Eles liam ali uma porção dos profetas também, e aí vinha um discurso, ou esse trecho dos profetas. E por fim, a citação que eu vou dizer aqui, eu não sei a tradução correta, ou como falar, mas é Shimá, que é Deuteronômio 6, versículo 4, é uma citação muito profunda para os judeus, e eles faziam essa citação. E quem fazia esta bênção, geralmente era ali pelo superintendente da sinagoga, ele fazia essa citação. Então o bispo hoje, ele faria aquela citação de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Quando terminava a lei, de ser citada a lei e também os profetas, o ministro responsável do culto, ele chamava alguém, ele dizia: olha, tem alguém aí que tem uma palavra de consolação? E é isso que eu quero falar com você nesta noite, amado, amada. Eu não sei qual Deus que foi apresentado para você. Eu não sei se foi apresentado para você o Deus de Moisés,
Porque alguns limitam, restringem e apresentam apenas o Deus de Moisés. E isso, em outras palavras, há pessoas que só conhecem a lei, só foi apresentado para ela a lei. E a lei, ela é muito pesada, ela é extremamente pesada. Para você ter ideia do peso que é a lei, uma mulher no tempo da menstruação, ela tinha que ficar separada. E mesmo depois de acabar o tempo, ela ficava ainda 7 dias, considerada como imunda. Se fosse num dia de hoje, e ela viesse à igreja, quer dizer, ela nem poderia, mas se viesse e sentasse em um banco aqui, esse banco se tornaria imundo também. Isso é pesado, é ou não é, amados? Extremamente pesado. Imagina no ônibus, uma pessoa que senta, torna imunda, e a pessoa que senta é imunda também. Há um peso muito grande na lei. E há muitas pessoas que não se convertem porque conheceram apenas o Deus de Moisés, um Deus pesado, um Deus que, quando os filhos eram muito desobedientes, sabe o que os pais faziam? Os próprios pais levavam em praça pública e chamavam os sacerdotes e apedrejavam o próprio filho, porque eles não obedeciam aos pais. Olha que extremo. A lei era extremamente pesada, extremamente difícil de ser obedecida. E é possível que nenhum, mesmo dos grandes homens de Deus, tenha conseguido a sua salvação pelo zelo, pelo cuidado, porque eram tantas leis que, se eu não me engano, Josué, não sei dizer agora o capítulo, mas ele mesmo diz que a lei é extremamente pesada, incapaz de um homem, de um ser humano, obedecer a lei 100%. Precisou vir Jesus do céu para cumprir a lei 100%. Então, se você está aqui e te apresentaram o Deus de Moisés, um Deus que apenas é ranzinza, é um Deus que tem um monte de regra, que se você não obedecer, vai vir um raio do céu, ou os chãos vai se abrir. Se você tem Deus, como um pai ranzinza e mau, que vive querendo achar um defeito só para te punir, eu estou aqui em nome de Jesus para te apresentar um Deus diferente desse. Quando eles estavam na sinagoga, era passado a lei. Eu imagino que as pessoas iam se encolhendo quando se falava da lei. Eles iam se encolhendo, porque tudo que eles faziam, de alguma forma, era um pecado. E eles sabiam que no momento da lei, você sabe, quando o pregador sobe aqui e começa a falar da lei, aquela mensagem dura, às vezes você fica até com medo, é ou não é? De pegar em você o cajado. Você fica até meio assim. Tem dias que a pregação é tão pesada que você diz, ai meu Deus, os seus lombos muitas vezes não estão preparados para tamanhas chibatadas, vamos dizer assim. Mas passou esse momento da lei, aí veio o profeta é mais brando. O profeta talvez te apresentaram o Deus dos profetas, e isso é bom por um lado, já não é aquele peso da lei, mas é uma palavra de esperança. É uma palavra que as coisas estão ruins hoje, mas Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar aquilo que está acontecendo. Deus tem algo melhor. Não é assim que o profeta faz? Ele profetiza, ele diz aquilo que vai acontecer, mas ainda é limitado, porque o profeta diz para tempos longínquos, fala para tempos que está muito longe, muito distante. E aí nós ouvimos a palavra, gera uma fé no nosso coração, mas você fica pensando, ainda falta muito tempo, não sabemos quanto tempo isso vai acontecer. Mas nas igrejas, naqueles dias, da sinagoga, eles estavam fazendo um ciclo, que Deus queria completar esse ciclo. Sempre nas igrejas acontecia o ciclo da lei, ciclo do profeta, mas não chegava uma consolação presente, não chegava ali o consolo literal, era só uma palavra de esperança, de fé, de ânimo. Um batia no outro ao final do culto e disse, hoje o culto foi uma bênção, mas no fundo, eles sabiam, falta alguma coisa ainda está incompleta, alguma coisa está faltando.
E sabe quando esse círculo se completa, esse ciclo encontra o elo que faltava? É quando Jesus vai numa sinagoga, como Paulo está em uma agora, e ele lê o trecho da Escritura que diz, olha, vai vir aí um tal, aquele que vai fazer tudo aquilo que foi prometido, aquele que Moisés disse que viria um profeta maior do que ele, e a esse profeta ouvir. Aí quando Jesus está ali citando o profeta, e ele diz, olha, essa escritura que eu estou citando para vocês hoje se cumpriu esta palavra. Naquele dia eles voltaram diferentes para casa, eles voltaram consolados, porque estava diante deles o Emanuel, o Deus conosco. Não é mais algo futuro, não é mais uma lei pesada que eu não consigo suportar, mas é algo prazeroso, que eu vou à casa de Deus e não volto com uma bagagem de leis para obedecer. Eu não volto para a casa com uma profecia, uma palavra que talvez se cumpra daqui 100 anos, 200 anos, 10 anos. Não, agora eu vou para a igreja, e quando eu volto para casa, eu volto como aqueles dois no caminho de Emaús, que o coração deles fervia, mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles iam para Emaús de Jerusalém, e Jesus ia conversando com eles, e eles com o coração ardendo, mas os olhos não se abriam, e só quando Jesus chegou a casa e partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles viram que estava com Jesus. É isto que eu quero propor para você aqui hoje, sair daqui não com o Deus do Moisés apenas, ou o Deus do profeta, mas o Deus que consola, é um Deus que está com você, é um Deus que está junto contigo, e principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida. Sabe aquele consolo de que quando você chega junto dele, aí você diz, agora eu posso chorar, agora eu posso sorrir. Ele não vai apontar para mim, por mais que eu tenha pecado, ele não vai apontar para os meus erros. Ele literalmente vai me consolar, indiferente dos meus erros, dos meus pecados. Aquela adúltera que está sendo apedrejada, a lei a condenava, os profetas também a condenariam, mas Jesus não. Jesus tinha uma palavra de consolo para ela, e ele disse, olha, cadê os teus acusadores? Eles não te condenam? Eu também não. Pode voltar para a tua casa, volta para a tua família, e não peques mais. Você consegue perceber que agora é diferente, a mensagem é diferente, deixou de ser um rito, alguma coisa que eu faço, uma coisa que é sem vida, passou a ser uma coisa com muita vida. Eu quero te apresentar o Deus da consolação. Esse texto aqui, amados, é um texto bem longo, eu não vou tomar muito o seu tempo. Eu tenho certeza que a mensagem aqui é bem objetiva. No Atos capítulo 13, do versículo 17 até o versículo 38, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte, é a pregação de Paulo. Se quiser, leia na sua casa com cuidado. É uma pregação poderosa. Você vê que a pregação na Bíblia é assim, as pregações dos pregadores bíblicos, eles pegam a Bíblia e citam a Bíblia. Eles citam, eles têm um objetivo. Então eles pegam lá do começo e começam a falar, olha, Deus escolheu vocês, Deus tirou vocês do Egito. É esta pregação, é só ler aí, mas nós não vamos ler agora. E ele diz, olha, Deus tirou vocês do Egito. Deus esteve com vocês nos momentos difíceis. Deus abençoou vocês. Vocês quiseram um rei, desprezou a Deus, mas ele deu um rei para vocês. Aí passou-se 40 anos, Deus resolveu dar um Davi como rei, e ele foi rei sobre vocês. Aí ele conta um pouco da história de Davi, porque a história de Davi está ligada à história de Jesus, e ele continua, até que veio o profeta João Batista, e o profeta João Batista preparou o caminho do Senhor. E quando ele veio e começaram a achar que ele é do Cristo, aí ele explica e diz, olha, eu não sou o Cristo, mas vem alguém mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as sandálias, e ele se manifestará a vocês. Esta é a pregação, estou resumindo. Aí no versículo 38, para a gente entender aqui o que está acontecendo, o 37 também. Mas aquele quem Deus ressuscitou,
nenhuma corrupção viu, porque ele está fazendo uma menção de Davi. Davi morreu e o corpo dele foi corrompido. Aí ele diz, olha, esse Jesus, ele morreu, mas o corpo dele não viu corrupção. Não houve corrupção. Versículo 38, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este anuncia a remissão dos pecados. Diga glória a Deus. Olha, por causa desse daí, ó, a remissão dos pecados. Aí vem a explicação por que ele está fazendo essa pregação. Veja só, versículo 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Você vê como se liga perfeitamente? Vinha os homens pregando a lei e depois os profetas. Aí disse, ó, ficam lendo para você aí a lei, não ficam? Só que essa lei não te justifica completamente. Mas este que eu estou pregando para vocês, ele justifica vocês completamente. Este é completo. Uma coisa que Deus falou ao meu coração em cima disso, amados, que Jesus ele não veio para tirar a lei. Ele não diz, olha, a lei é incompetente, mas ele diz, eu vim para completá-la. Ele não veio para rasgar, para cortá-la, mas ele veio para completar a lei. E aí Paulo está dizendo isso. Aí no versículo 40 ele faz uma menção ao profeta, porque o rito do culto é esse, né? Ler a lei, ler os profetas, e aí no final alguém tem uma palavra de consolação. Versículo 40, vede pois que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Ou seja, havia muitas coisas ruins que os profetas tinham pregado e que ia se tornar materialidade na vida do povo. Por quê? Porque eles não davam crédito nos profetas. Os profetas pregavam, eles não davam crédito ao profeta. E olha, vocês não vão dar crédito ao profeta? Se você não sabe, querido, olha só o peso que é respeitar o profeta. Olha só, eu quero te causar temor agora. Se você ler o último capítulo, diz que o motivo pelo qual Deus mandou a Babilônia durante 70 anos foi porque não se respeitaram os profetas. Você vai ver várias vezes nesse último capítulo, eu enviei os profetas de madrugada, eu enviei os profetas e vocês não deram ouvidos aos profetas. Amados, ali é Deus falando, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí quando vê o povo sendo levado para a Babilônia, chorando e sofrendo, aí parece que Deus é mau. Deus não é mau, Deus usou os profetas para falar, mas os profetas não eram ouvidos. Aí eles tiveram que viver o que diz o Salmo 137, porque eles tinham que cantar chorando louvores. Sabe por quê? Porque eles tinham uma harpa, e o povo de Israel, ele tem algo muito forte, o povo de Deus tem algo muito forte. Os louvores que são cantados aqui na casa de Deus, há algo muito forte acontecendo. Amado, já ouvi casos que a pessoa está aqui cantando na igreja, e uma pessoa lá no Rocó, se você não sabe o que é Rocó, é o lugar onde a pessoa se separa por vários dias, com sangue de animal, ali com as próprias fezes, para fazer a cabeça. Eu já vi casos como esse, da pessoa estar louvando na igreja, e o louvor ser tão forte, uma unção tão poderosa, que entrou naquele Rocó e tirou a pessoa dali. A pessoa estava querendo fazer cabeça e ser do diabo, e ali Deus a visitou. Porque há algo muito forte, algo muito especial. Você sente algo quando alguém de Deus está cantando, louvando. E o povo de Israel não é diferente. Eles tinham as harpas e estavam ali colocando as harpas no salgueiro, uma árvore. E aí os babilônicos chegavam neles e diziam assim: peguem a harpa aí, é tão gostoso vocês tocarem e cantarem, a gente gosta tanto. Eles eram babilônicos, mas eles gostavam de ouvir os hinos cantados do povo de Israel. E aí eles começavam a cantar, começavam a adorar a Deus, começavam a louvar a Deus. Aquele povo, mesmo sendo ímpio, sentia o que nós sentimos aqui, um tremor, algo muito especial. Só que o povo de Israel chorava. Os levitas, os servos de Deus choravam porque eles tocavam os instrumentos, mas eles não estavam tocando para Deus.
Eles tinham que tocar para os babilônicos. E eles na Babilônia olhavam para Jerusalém e diziam: ah, Senhor, é nós aqui te adoramos, cantando os teus louvores, mas fazendo os seus louvores para os ímpios. É o mesmo que um servo de Deus sair da igreja e tocar numa churrascaria para ímpio. Exatamente, não é? Isso é muito sério, não é, amados? Mas veja só, o povo de Israel está ali, como muitas vezes eles estão precisando do quê? Do consolo. Eles estão numa situação adversa, eles precisam do consolo. E aqui eu estou voltando aqui ao texto para mim não fugir mais. Versículo 40, nós lemos, vou ler de novo. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, aqueles que desprezam os profetas, né? Espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vos contar. Sabe aquilo que Deus vai fazer que é tão grande, que a pessoa diz assim: olha, eu não acredito, tamanha a obra. Outro dia eu vi na internet um caso de uma pessoa, de um país aqui da América do Sul, não me lembro agora, de uma pessoa que tinha morrido, já estava enterrada, já tinha feito o enterro. Não sei se alguém viu aqui isso aí. E quebraram os tijolos. Eu vi isso. Quebraram os tijolos para tirar o que era morto e ressuscitou. É difícil de acreditar, é ou não é? Quem viu isso? Eu vi algumas pessoas. Eu vi isso, amados. E eu creio nisso. Então, Deus está falando, olha, coisas que você não vai acreditar. Você não acreditaria se não dissessem. Aí continuando diz aqui, versículo 42. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas o quê? Será que está assim ou não? Mesmas palavras, coisas, né? Na minha aqui tá. Amados, olha que bom, bispo. Imagina só um dia terminar a pregação aqui, a pregação ser tão poderosa, a unção daquele dia ser tão bênção, que aí os membros chegaram, olha, prega de novo isso na próxima semana. Isso é muito forte, é ou não é? Olha, sabe, você ouvir algo que você diz, olha, eu tenho que ouvir. Sábado que vem, vamos marcar, você prega de novo. Isso, porque isso consolou o nosso coração. Ele estava sem essência, amados. Eles só tinham a lei, uma palavra que não fazia um efeito, que não cumpria um efeito. Mas agora Paulo está pregando e ao final eles estavam lá como crianças, desejosas pelo pão, dizendo, dá para você voltar aqui semana que vem? Porque nós queremos ouvir de novo essas palavras. Elas chegou no nosso coração, elas tocou o nosso interior. E o que estava falando ali, amados? Ele estava falando nada mais, nada menos do que a palavra de vida eterna. A palavra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que eles tinham que lembrar do que Deus fez ao povo no passado e que Deus estava fazendo no presente. Aí o versículo 43 diz: e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos élitos, ou seja, novos convertidos, religiosos, seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes, os exortava a que permanecesse na graça de Deus. Ou seja, não fique na lei, não fique nos profetas, fique na graça de Deus. São tempos distintos. Claro, a lei é importante, ela cumpriu o seu papel. Os profetas foram importantes, cumpriram o seu papel. Mas está aqui quem é maior do que a lei, quem é maior do que os profetas. Quando se manifestou Jesus no monte, aí apareceu Elias e Moisés, e Jesus estava ali. E ele se transfigurou. Os discípulos começaram a falar, vamos fazer uma cabana para cada um deles. Aí uma voz do céu disse assim, olha, atente para Jesus, a Ele ouvir. A Ele vocês têm que ouvir. Estava ali os profetas e a lei, mas está ali alguém quem é superior aos profetas e a lei, Jesus Cristo. A graça, amados, a graça, esse favor imerecido, que nós carecemos dele, que nós precisamos dele. Aí o versículo 44 diz que Paulo voltou
no próximo sábado, porque eles se reuniam no sábado, né? Versículo 44. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade e ouvia a palavra de Deus. Imagina, 400.000 pessoas aqui de Carapicuíba se juntar aqui, não sei como ia fazer, né? Não sei como ia fazer. Imagina, toda a cidade se juntar, ouvimos falar que aqui tem uma palavra diferente, algo novo, algo especial, uma unção. Toda a cidade se juntou, é claro, naquela época, a quantidade das cidades era muito menor. Mas encheu, imagina que não coube naquela sinagoga, todos estavam ali, porque queriam ouvir isso. Queridos, o povo está carente da consolação de Deus. Muito tem se falado de Deus, muito tem se falado das religiões, mas eu creio, infelizmente, há muitas pessoas sofrendo e padecendo, até mesmo dentro da igreja, por não compreender a mensagem original de Deus. Ela se corrompeu. Amados, se pegarmos a essência de um produto e colocarmos muitas coisas nela, ela perde a essência. Uma essência do perfume é muito forte, mas se você colocar muito produto ali, ele vai se perder. O que tem se acontecido com a pregação hoje é isso. Por que ela não causa o mesmo efeito de ressuscitar o morto? Porque a palavra de Deus ainda não tem causado a cura do câncer, da AIDS, cura de pessoas que estão extremamente enfermas. Por que será? É porque tem muitas coisas misturadas à palavra, mas Deus está chamando você em nome de Jesus. Desperta. A lei é importante, a profecia é importante, mas a essência, a graça, essa é mais importante. Talvez nós tenhamos que começar a cantar como o povo de Israel que estava na Babilônia. Nós temos que voltar à essência. E nós só voltamos à essência quando? Quando estamos na Babilônia sofrendo e chorando. Aí nós voltamos para a essência. Aí nós voltamos para aquilo que Deus tem colocado. Então eu quero deixar ao seu coração nesta noite esta mensagem. Eu poderia me prolongar, mas eu sei que durante aqui a semana, não é? O culto é mais objetivo. Mas que você medite em tudo isso que nós lemos. Só para completar aqui os textos, que nós, para compreendermos bem, o versículo 45 diz: E então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja. Ou seja, aqueles que estavam lá na igreja, ficaram com inveja, porque a pregação estava sendo feita, e os invejosos não gostou da pregação de Paulo, e encheu, eles pregavam e a igreja não enchia. Agora a igreja está enchendo e não, mas como pode? Começaram a contradizer o que Paulo pregava. Começou uma perseguição aqui. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, ou seja, vocês não querem a vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Já que vocês não querem a palavra vai ser pregada para quem quer. Versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Versículo 48, e os gentios ouvindo isto alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. Ou seja, o povo de Israel não queria ouvir. Aí os gentios diziam: que bênção, já que eles não querem, pode enviar esta palavra para mim porque eu quero. Amados, nós somos bem-aventurados. Eu tenho descoberto algumas coisas a respeito da nossa nação que eu tenho ficado espantado. Se você não sabia, saiba agora. O nosso país foi o primeiro a ter uma sinagoga judaica. Foi em Recife, em 1640. Fomos a primeira nação aqui na América, até antes do que os Estados Unidos, a ter uma sinagoga. Está lá ainda os restos. Hoje é uma comunidade judaica. Eu fiquei sabendo recentemente, nunca tinha ouvido falar sobre isso, que esse nome Brasil, você já pode ter ouvido várias histórias sobre ele, mas ele está baseado no nome Barzilai. Eu até disse aqui a última vez que estive que Barzilai significa feito de ferro. E esse nome, ele dá origem através do povo judeu.
Veja só, eu creio que Deus tem um plano muito especial para essa nação. Deus tem um plano muito especial sobre as nossas vidas. Então comecemos a buscar aquilo que Deus tem para nós, amados. Ainda não chegamos nem perto daquilo que Deus planejou, tenho certeza. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Versículo 52 para encerrar. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eu quero que todos se coloquem de pé. O bispo me convidou aqui. E aí, quando ele me convidou, é como se ele dissesse: tem uma palavra de consolação. E aí eu digo para você, como Paulo: Jesus, Ele está entre nós, amados, muito mais perto do que você pode imaginar. Infelizmente expulsaram os judeus, aqueles que vieram para cá. Mas é claro, Deus não toma o tempo da ignorância. E o Brasil tem, aí eu creio, algo muito especial. Não só para ela, mas para o mundo. E há muita gente sofrendo, amados, no mundo. E Deus conta conosco para amenizar a dor do mundo, através da palavra, da oração. Então vamos levantar um clamor nesta hora. Em primeiro lugar, eu quero perguntar a alguém aqui que ainda não havia recebido Jesus e quer recebê-lo como Senhor da sua vida. Alguém que deseja? Quero orar por você. Não vou insistir, mas a palavra diz: buscar-me-ei e me acharei quando buscar-me de todo o vosso coração. Se você está, pastor, olha, eu estou sentindo que eu estou em pecado, eu estou em falha, eu estou em falta com Deus, eu quero me redimir dos meus pecados. Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar com você, porque você não pode sair daqui culpado. Você pode ter vindo aqui com muitos pecados, mas eu vim aqui para dizer: olha, por mais pecados que você cometeu, Deus, Ele te perdoa de todos os seus pecados. Eu não vim aqui para pesar sobre você, não vim aqui para pesar sobre você, não, eu vim aqui para dizer: o Deus que te chamou, Ele não te chamou para condenação, mas Ele te chamou para que você tivesse vida e tivesse vida em abundância. Com seus olhos fechados, coloque a mão à altura do seu coração, declare assim comigo, diga: meu Deus, eu tomo posse desta palavra, o Senhor é comigo, ainda que eu seja pecador, maior é o teu amor, a tua graça, do que os meus pecados. Eu vou me esforçar para não pecar. Me ajuda, Senhor. Continue falando com Deus. Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, estamos aqui, ó Deus, e a tua palavra foi pregada, uma palavra de consolo. Essa pessoa pode ter vindo aqui, meu Deus, e talvez muito triste por causa da família, muito triste por causa do filho, da filha, do marido, da esposa. Estamos em tempos maus, em tempos difíceis, em tempos que muitas vezes parece que não vai dar para continuar, mas o Senhor é o nosso Deus, é o nosso ajudador, é aquele que auxilia, é aquele que ajuda. Então nos ajuda agora, meu Deus, nos fortalece, nos anima. Oh Deus, fortaleça-nos agora, nos dá a graça, nos dá o favor que precisamos, aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para viver a tua palavra. Ah Deus, quantos têm vindo à tua casa, mas muitas vezes voltam vazio, muitas vezes a palavra que ela tem ouvido não tem suprido. Muitas vezes a culpa nem do pregador mas é ela que está com o coração fechado, com o coração endurecido. Então abre o coração deste homem, abre o coração desta mulher, que ela possa viver a plenitude, do Senhor, a plenitude do teu reino. Vem, Senhor, faz a tua grande obra, faz o teu querer acontecer. Sei que a salvação é vida eterna, sei que é o teu propósito,
É o teu propósito salvar, libertar. Então restaura, meu Deus, restaura este povo. Hoje é um dia especial, que este dia fique marcado no coração dela, seja o dia da independência, que a família dela seja curada, sarada, salva, assim como Paulo foi usado, que ela também seja usada, em nome do Senhor Jesus. Levante as tuas mãos, querido, e adore. Levante as tuas mãos, querida, adore ao Senhor, exalte ao teu Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração.